Áudio 21, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Continuando, no capítulo 5, ele se manteve andando ou esteve andando o tempo todo. Vemos então o que está em vista em primeiro lugar é a libertação da escravidão da lei e da incorrigível incapacidade e fraqueza de todo homem por natureza diante do padrão demandado por Deus, pelo qual ele não desculpará nenhum único indivíduo. Essa libertação é encontrada na linha da graça, trazida para a nossa experiência através do relacionamento vital com o Senhor Jesus. Mas, se o andar no poder de Deus é o que se tem em vista, temos então que perceber a lei contida nessa bênção e verdade divinas. Qual é a lei desse andar em vida e poder? Bem, nosso verso-chave nos conduz a ela. O homem dessa história havia tentado muito, por muito tempo, encontrar em si mesmo a energia pela qual pudesse ficar de pé e andar. Isso ele nunca encontrou. Então, quando o Senhor Jesus entra em cena, esse homem descobre que existe uma energia nele, em Cristo. E essa energia flui quando as palavras estão sendo proferidas. Um cumprimento total daquilo que o Senhor Jesus disse nesse evangelho. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. Então, esse homem, incapaz de andar por sua própria força, encontra-se agora capaz de se levantar e andar pela energia que procede de Cristo. E a simples lei desse andar no poder de Deus é descobrir que tudo provém do Senhor e não de nós mesmos. Essa foi a lei da ascendência espiritual e moral da própria vida de Cristo, tomando representativamente o lugar do homem. Ele disse: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. João 5,19. Se referindo às suas palavras e obras como procedendo do Pai e não de si mesmo. No texto, a pequena palavra de é uma preposição grega que significa vinda de. Por isso, Cristo viveu sua vida como sendo proveniente ou derivada do Pai. Assim, ele encarou cada exigência, cada responsabilidade. Portanto, sua vida foi uma vitória sobre todas as fraquezas e deficiências. Mas perceba, tudo isso aconteceu no sábado. E o sábado, nesse capítulo, significa descanso de Deus. Deus chegou ao fim de sua obra e descansou. Como em cada parte desse evangelho, Cristo é o principal personagem em vista e esse sábado aponta para ele, por assim dizer. No seu Filho, Deus alcançou o fim de sua obra e agora está satisfeito e em descanso. Cristo é a soma de toda a obra do Pai.
a partir dessa plenitude de Deus em Cristo, nós que vínhamos nos esforçando debaixo da escravidão da lei, podemos andar no descanso de termos sido libertos pela fé em Jesus Cristo. A vida do crente consiste em aprender, de forma contínua e progressiva, como viver uma vida que provém do Senhor. Devemos sempre estar conscientes de nossas próprias fraquezas. Em nós mesmos, não devemos ser nada além de fracos e impotentes. Vemos que em Cristo reside toda a força, toda a habilidade, toda sabedoria e toda graça. Mas tudo isso que nele está é para nós, na medida em que nós nos recusamos a aceitar nosso próprio estado como critério e o argumento final, mas quando pela fé nos apossamos do Senhor Jesus e nos movemos para encarar nossas obrigações através dele, aí descobriremos que somos capazes de fazer coisas impossíveis, apesar de termos tentado muitas vezes. Devemos aprender aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer quando disse que o Senhor lhe havia dito que seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Nos sentimos aleijados? Nos desesperamos por nunca sermos capazes de andar e servir adequadamente a um bom propósito? Tentamos e falhamos todas as vezes. Vamos aprender a lição de João 5. Nada de nós mesmos, mas tudo que até então nos era impossível a partir de Cristo. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre como viver pela fé no Filho de Deus. Essa vida é uma vida que vence aquilo que antes era nossa escravidão e nosso tirano. Não me refiro a alguma coisa, mas ao próprio Senhor. Voltando à referência de Esté, que de alguma forma se encontra no pano de fundo desse capítulo, devemos conhecer a maravilhosa alegria registrada nesse pequeno livro, derivada de intervenção divina. Um dia de alegria. Esté 9:19.